Então vamos lá, seja muito bem-vinda a essa sala secreta. O tema desse vídeo, se você está assistindo a gravação desse vídeo, o tema desse vídeo é você não sabe aquilo que você não sabe. Parece estranho, né, quando a gente fala isso. Como assim, Gil? Porque muitas mulheres continuam travadas, mesmo depois de tantos cursos. Faz uma formação, faz outra, e aí acaba não aplicando, não colocando em prática, e se sente frustrada, se sente um fracasso, uma impostora, e são mulheres muito talentosas. Eu converso com vocês todos os dias, né? Seja no direct no Instagram, seja nos comentários do vídeo do YouTube, seja nos atendimentos que eu faço individual. Eu estou sempre ouvindo as mesmas histórias, e quando a gente ouve as mesmas histórias, quer dizer que existe um padrão. E eu estou aqui para quebrar padrão, estou aqui para quebrar crenças, porque o mercado ensina vocês de um jeito, e eu quero desconstruir muita coisa que o mercado vem ensinando. E por que o mercado ensina desse jeito? Porque são pessoas que fizeram sucesso construindo negócios digitais, por exemplo. Então, elas não têm vivência de negócio, elas têm a vivência daquele negócio que deu certo, daquele único negócio que deu certo. E isso é um perigo absurdo, porque ela ensina apenas aquilo que deu certo naquele único negócio. Quando você não entende de negócios, você não entende a perspectiva, você não entende, você não sabe aquilo que você não sabe, você fica pautando o seu sucesso no sucesso de uma pessoa que deu certo em uma única coisa. E normalmente essa pessoa ela é uma exceção, ela não é a regra. E aí eu estou aqui para quebrar padrão, eu estou aqui para trazer clareza, eu estou aqui para mexer um pouquinho a mente de vocês. Então, o meu pedido aqui é: pega papel e caneta. Se você é a pessoa que gosta de consumir conteúdo de 1 minuto, aqui não é esse vídeo não é para você. Esse momento não é para você. Então, aqui nós vamos ter pelo menos aí uns 30, 40 minutos de conversa aqui, de reflexão. Então, se você quer ter atenção, assim, ó, papel e caneta, para o que você está fazendo, a vida é todo mundo, porque assim, agora eu vou aprender algo novo. E eu sempre falo que conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, agora eu vou trazer conhecimento, conteúdo de valor para você, ok? Então, quem está aqui ao vivo comigo, porque eu também estou fazendo essa aula ao vivo, então quem estiver aqui, a nossa comunicação é pelo chat, ok? Então, eu fico falando, vocês podem ir se comunicando comigo através do chat. E você que está assistindo a gravação desse vídeo, deixa eu só permitir aqui. E você que está assistindo a gravação, pode colocar nos comentários aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal chegando, seja muito bem-vindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quanto que você vai assistir essa gravação. As meninas que estão aqui ao vivo, um bom dia. É uma alegria demais ter vocês aqui comigo, é sempre um prazer, é sempre um privilégio ter mulheres incríveis e tão talentosas caminhando comigo, nem que seja de longe, observando. Tem pessoas que me seguem, me acompanham há anos já, tem pessoas que me conheceram agora. Então, coloca aqui nos comentários se você já me conhece há bastante tempo, se você acabou de me conhecer, para eu começar a entender um pouquinho o público que eu tenho aqui. E já coloca aqui nos comentários também o que você faz, qual é a sua profissão, o que você espera aqui depois que eu fizer essa aula. Então, vamos lá. Nesses próximos minutos, eu quero que você deixe de lado a expectativa de aprender o hack do momento, uma nova técnica. Agora a Gil vai entregar o ouro. A Gil vai trazer a solução para todos os meus problemas. E não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não existe. Não existe a fórmula mágica, a varinha de plim-plim-plim. Eu falo que eu sou uma fada madrinha, né? Porque eu entrego o sapatinho, eu entrego a carruagem, mas é você que tem que ir lá dançar com o príncipe, enfrentar a madrasta má. É você que tem que ir lá matar os leões, é você que tem que fazer. Eu te entrego o método, eu te entrego ferramenta. Não aqui, não nessa aula, ok? Mas aqui eu vou trazer conteúdo, eu vou trazer uma reflexão extremamente importante. Nós vamos falar sobre o que você não sabe que você não sabe. Porque é um problema grande que está acontecendo nas carreiras, que não é falta de conhecimento. Cara, é surreal isso. O que nós vivemos hoje não é falta de conhecimento. O que a gente vive hoje é excesso de conhecimento. O que está acontecendo? E principalmente as mulheres têm mais esse ímpeto de estudar, de fazer curso, de participar de formações, de buscar maneiras de crescer profissionalmente.
E pode ser a prioridade dessa mulher, pode ser a prioridade dela, a família, não importa. Desde o tempo dos primórdios, a mulher está sempre buscando se aperfeiçoar. A diferença é que antes da Revolução Industrial, a mulher trabalhava dentro de casa com os filhos ao redor. Depois da Revolução Industrial, os maridos tiveram que ir para a guerra, as mulheres precisaram sair de casa para ir para as fábricas. Essa é a diferença. A mulher sempre trabalhou, ela sempre buscou crescer profissionalmente, mas antes ela conseguia fazer isso de dentro do lar, cuidando do marido, dos filhos, da casa. Hoje a mulher, ela pensa, para ela ter sucesso profissionalmente, ela precisa sair do lar. E isso é uma das coisas que eu quero contribuir absurdamente para as mulheres que têm filhos, que são mães ou que são casadas, mostrar que existe um caminho de você prosperar, de você crescer profissionalmente sem precisar abandonar aquilo que é importante para você. Se é a sua família, são seus filhos, não importa. Gil, eu posso focar só na minha carreira? Pode, se você é solteira, não tem filhos, e essa forma de contribuir, de você se santificar, de você se tornar alguém melhor, não tem problema nenhum em relação a isso. O ponto é, a gente não pode fazer nada apenas para nós mesmas, apenas para nosso uso e fruto. Porque Deus nos deu os dons e talentos, e a gente precisa usar essa abundância de conhecimento, de talento, de dom que a gente tem para servir ao outro. Se hoje o seu tempo é servir dentro de em uma profissão, faça isso da melhor forma. Se você vai usar todo esse crescimento também para educar filhos, contribuir, apoiar o seu marido, não importa. O importante é que você faça para que você entregue algo de melhor, que você deixe um legado nesse mundo. É por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui para quebrar padrões. Eu estou aqui para fazer você pensar aquilo que nunca ninguém fez você pensar. Eu quero que você permaneça comigo até o final, tá? Por quê? Para eu poder fechar esse ciclo, fechar essa conversa. Vai ter coisas que eu vou falar que é desconfortável. Mas porque eu quero fazer isso com você nesse momento. Eu não estou aqui para dizer que Deus vai te abençoar com tudo, que a vida vai ser fácil, que vai ser tudo lindo. Porque essa comunicação de que tudo é lindo, ela é fácil, ela vende, as pessoas compram. E eu não quero vender o fácil, eu quero vender o duradouro. Eu quero gerar transformação na vida das pessoas que perdure e que vocês desenvolvam virtude, se tornem pessoas com alta virtude da fortaleza. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, eu quero ampliar a forma como você enxerga a sua própria carreira. Gil, mas eu empreendo, eu não tenho uma carreira assim. A carreira é algo único. A carreira é aquilo que você, desde que você decidiu aprender algo profissionalmente, até o fim da sua vida, esta é sua carreira. Não importa onde você vai empreender ela. Se vai ser no mundo corporativo, se vai ser como autônoma, se vai ser como dona de negócio, como empresária, não importa. Você tem uma carreira e você tem que cuidar dela. Só que essa época que a gente vive é uma época muito curiosa, porque a gente nunca teve tanto acesso a conhecimento como eu já falei para vocês. Em poucos minutos a gente assiste uma aula, a gente faz um curso, a gente aprende uma nova ferramenta, a gente conversa com a inteligência artificial, numa velocidade assim, ó, gente, é absurdo. Hoje você consegue ter respostas na ponta da mão, coisa que os nossos antepassados levavam meses, talvez anos para descobrir. Hoje você tem tudo aqui, ó. Só que isso está tornando o ser humano preguiçoso, sem virtude. Por quê? Porque usa do jeito errado. Então, a inteligência artificial é ruim? Pelo contrário, ela é maravilhosa. Hoje eu consigo construir e criar coisas que eu estou há 8 anos tentando construir, mas com a IA eu estou conseguindo fazer coisas numa velocidade absurda. Então, a gente pode e deve utilizar a tecnologia, a gente pode, não tem problema nenhum se assistir uma aula em 1 hora, em 30 minutos, aprender algo novo. É importante que a gente aprenda algo novo todo dia. O problema é a obesidade mental, é a gente sobrecarregar o nosso sistema e esperando que tudo isso que a gente está alimentando a nossa mente vai trazer o resultado rápido. Porque nós vivemos a geração da velocidade. E os nossos filhos, né, que Deus os proteja, porque hoje, o nível de atenção das crianças está prejudicando elas na escola. As pessoas falam, a escola é arcaica. Não, a escola ela é construída para como o cérebro humano funciona.
Já foi comprovado que colocar tecnologia neste processo do primeiro aprendizado da criança destrói o aprendizado dela, porque o aprendizado se dá a uma velocidade que o cérebro da criança não consegue absorver, porque a criança ela não tem essa parte frontal aqui do cérebro que consegue tomar decisão, que é o nosso cérebro racional. A criança está em desenvolvimento. Então, sim, ela precisa do papel e caneta, porque o ser humano, ele é um ser analógico, vivendo em um mundo tecnológico. E vocês precisam entender isso. Hoje, tudo acontece muito rápido. A nossa comida vem rápida num aplicativo. Imagina os nossos antepassados que tinham que plantar, esperar o milho crescer para colher o milho, para desbugar o milho, para moer, para fazer a farinha, para fazer um bolo. Hoje eu vou no mercado, compro um saco, vai lá e em 2 horas eu tenho um bolo. Pensa nisso. E tanto é que foi feita uma pesquisa com os baby boomers, né, que é a geração dos nossos avós. Esses, quando fez pesquisa assim, quem começa, termina o que começa, faz planejamento, os baby boomers, todos, sempre. A geração dos jovens adultos, que é de 18 a 39 anos, não consegue concluir uma tarefa, não consegue fazer um planejamento, isso é preocupante. Porque isso não é sobre você, isso é sobre como o mundo está tornando a gente preguiçoso e dependente. E dependente de uma tecnologia que, se a gente não tiver vigilante, a gente é absorvido por ela, a gente vira um bando de zumbi. Sabe aquele filme de zumbi? Eu assisti muito vídeo de zumbi na minha adolescência. A gente ficava abismada. E se você parar para pensar, aquilo, o zumbi come, né? Aquele negócio lá, não vou falar aqui. Mas, gente, se você for analisar a geração atual com as tecnologias, dependendo da tecnologia, está aparecendo um zumbi, estão tudo alienado. Mas isso é todo mundo? Não. A tecnologia, ela é o problema? Não. É a forma como a gente está utilizando. Então, como está tudo acontecendo rápido, a gente não para pensar. Tudo a gente recebe uma resposta instantânea. Então, sem perceber, a gente está se acostumando com essa lógica do imediato. Agora você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Está fazendo sentido isso para vocês? Coloquem aqui nos comentários, tá? Então, agora você vai entender por que eu estou falando sobre isso agora no começo. A gente espera resultado rápido, crescimento rápido, reconhecimento rápido, clientes rápidos. E quando isso não acontece, a primeira conclusão que uma empreendedora tira é que tem alguma coisa errada comigo. Eu sou o problema. Porque para fulana dá certo, ela posta um vídeo, ela viraliza, e as coisas, a outra tem cliente, por que só comigo? E não é só com você. É a forma como talvez você esteja consumindo conteúdo e esperando esse resultado acontecer. E talvez você tenha pensado e olhado para as outras pessoas vendendo, crescendo, lançando produto, e, cara, o que eu estou fazendo de errado? Talvez você tenha concluído que você precisa melhorar o seu Instagram, né? Trocar sua identidade visual, eu preciso mudar minha bio, eu preciso aprender sobre marketing, eu preciso fazer mais um curso de vendas, eu preciso produzir mais conteúdo, eu preciso aparecer mais. Só que aos poucos, sem perceber, você entrou nesse ciclo que é muito comum entre os profissionais e extremamente competentes, tá? Porque eu falo com mulheres incríveis todos os dias, mulheres extraordinárias. Só que é o ciclo da preparação infinita. Sempre parece que está faltando alguma coisa. Sempre eu preciso de mais um curso antes de começar de verdade, antes de começar a enfrentar a dor do crescimento. Crescer dói. Lide com isso. Aprenda que o resultado não vai ser da noite para o dia. Existe uma consequência muito perigosa quando a gente vive assim, quando a gente busca só o resultado imediato, quando a gente começa a medir o nosso valor pelos resultados. E isso, cara, isso é muito perigoso. Reflete aqui, não precisa colocar nos comentários, tá? Mas reflete. Como é que você está avaliando as pessoas? Como é que você está valorizando? A gente não valoriza mais a senhorinha, né? A vovó que fazia o bolo em casa. A gente está valorizando as mulheres que estão fazendo 1 milhão na internet. Só que a que custo, gente? A gente está começando a medir as pessoas
pelo que ela mostra para você. E aí, quando você olha para a sua vida, é uma vida ordinária, é uma vida comum, é uma vida tranquila, é uma vida normal. Né? A minha vida é muito normal, gente, mas muito normal. A sua vida, eu acredito que também. Eu falo que a gente tem que amar o ordinário. E temos oportunidades e momentos extraordinários. É maravilhoso quando a gente vive isso, os momentos extraordinários, mas eles não podem ser o tempo todo. Não dá para a gente viajar todo dia, isso não existe. Mas tem quem venda isso? Tem. E é por isso que quando você está lá, vivendo empreendedorismo, a venda não acontece, você acha que você não é bom o suficiente. O cliente não respondeu a sua mensagem. Ah, é porque eu não tenho autoridade. Seu vídeo não performou, o problema deve ser a minha comunicação. E aí, pouco a pouco, você vai ficando emocionalmente dependente dos resultados rápidos. Para acreditar que você é boa naquilo que você faz, para acreditar que você está no caminho certo. E é justamente aqui que entra uma virtude que, na minha percepção, ela foi esquecida pela nossa geração. É a virtude da fortaleza. O ser humano hoje não olha para as virtudes, olha apenas para o vício. O vício nada mais é do que o contraponto da virtude. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra. E que virtude é essa? A virtude da fortaleza. Então, anota isso, tá? Anota. Quando eu falo em fortaleza, eu não estou falando da mulher forte e empoderada. Não estou falando disso. Deus me livre. Que essa mulher, ela está adoecida. Esta mulher que ela acha que ela tem que ser forte o tempo todo, empoderada, ela está adoecida. Mas uma mulher virtuosa, ela tem a virtude da fortaleza. Não é viver sem medo, nunca cansada, nunca pensar em desistir. Não. A fortaleza não é ausência de fragilidade, mas é a capacidade de permanecer firme quando o resultado não aconteceu ainda. É continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja vendo. A gente consegue saber como, se uma pessoa é virtuosa, quando a gente avalia a vida de uma pessoa quando ninguém está vendo. Quem você é quando ninguém está te vendo? Eu estava arrumando a minha cama, a minha casa hoje, e estava pensando nisso, né? Porque isso é extremamente importante. Quem você é quando ninguém está vendo? Quando ninguém está vendo, ai, não faço nada, eu estou só no TikTok, eu não estou produzindo, eu não estou fazendo nada para ninguém, ninguém está me cobrando, então eu posso andar de pijama o dia inteiro. Quem você é quando ninguém está vendo? E eu busco todos os dias, Gil, eu não sou melhor que ninguém, eu falo que eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou melhor que ninguém. O que eu sei, provavelmente você não sabe, eu estou aqui para te ensinar isso. Então, eu chego em casa, 7h30, deixo minha filha na escola, tem dias que eu vou no sacrário, né? Tem os momentos que eu vou em oração. E dia de sala secreta, dia que eu tenho aula, eu chego 7h30. Eu arrumo a minha cama, eu me arrumo, eu ouço uma música aqui, né, para trazer animação, né, um louvor. Eu arrumo a minha cozinha, deixo a minha casa no tempo que eu tenho 30 minutos para fazer isso. 8 horas eu paro, pum. O que deu para fazer em 8 horas eu faço. Peguei, botei toalha para lavar, fiz. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, estou feliz por quem eu me tornei quando ninguém está vendo. Porque ninguém vai ver isso. Ninguém vai ver que a minha casa está arrumada, que as coisas estão em ordem, porque nós mulheres precisamos de ordem para a gente ser produtiva. Então, a virtude da fortaleza é, mesmo que está tudo uma M, o faturamento não está vindo, o cliente não responde a mensagem, o filho está doente, o marido não sei o quê, mesmo assim, eu vou lá e vou arrumar minha cama. Coisa simples, né? Mesmo assim, eu vou arrumar minha cozinha com muito amor, com muito zelo. Eu vou responder, eu vou mandar mensagem, eu vou gravar vídeo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que eu esteja escondida, mesmo que o meu vídeo tenha 100 visualizações. Você precisa entender que as coisas são construídas com o tempo. Você precisa aceitar que aquilo que realmente vale a pena viver dificilmente nasce pronto. Não nasce pronto.
Nós vivemos numa cultura que valoriza muito os frutos e pouco as raízes. Todo mundo quer mostrar o palco, mas ninguém quer mostrar e falar dos bastidores. Nós vemos uma profissional consolidada, imaginamos que simplesmente ela deu certo. Nossa, para ela é manter a postura. É isso aí. Então, eu tenho que estar sempre impecável. Lógico, não é para você abrir o seu Instagram com a cara toda remelenta. Não é sobre isso. O que eu quero que você entenda, que entra na sua cabeça é: ninguém está vendo, mas eu estou em ordem. Eu busco ordem para a minha vida, mesmo que eu não esteja fazendo o bendito do story. Não é para se arrumar só quando está fazendo story. Não é só para arrumar sua cama, organizar sua casa, organizar sua mente. Quando as pessoas estão vendo. E para de valorizar o fruto do outro. Muitas vezes a gente vê, cara, e assim, ó, a lei do universo, a lei de Deus é perfeita. Não estou desejando mal para ninguém. Mas quando você vê uma pessoa muito sucesso, assim, muito rápido, ou ela inventou uma unicórnio, que é uma empresa de tecnologia em que ela tem muito investimento, ou tem alguma coisa. Uma hora vai aparecer. Então, eu não me impressiono com o resultado de ninguém. Aprenda a fazer isso. Não se impressione com o resultado de ninguém. Mas tente aprender o que essa pessoa fez para chegar onde ela chegou. Isso é maravilhoso. Isso mata a inveja. Ok? Isso mata a inveja. Eu quero que. Deixa eu. Ai, mais gente entraram no grupo. Deixa eu liberar o link aqui. Sentido para vocês? Então, quando você vê uma profissional consolidada, aquela pessoa que você admira, coloca o nome das pessoas que você admira aqui. Para mim, uma é a Valesca Brus, eu sou apaixonada por ela. Hoje ela está mudando de. Ela mudou, né? Ela era do marketing e hoje ela está consolidando a carreira dela como influencer e eu me divirto vendo essa transformação dela, por exemplo, né? Eu gosto do Marcili, da Samia Marcili. Coloca o nome das pessoas que você admira, daquelas pessoas que falam assim, cara, como que essa pessoa chegou lá? É bom a gente ter essas pessoas que nos inspiram. Isso ajuda nos ajuda no nosso amadurecimento. O que eu quero que você pare e pensa no seguinte, tá? Todo mundo quer mostrar o palco e não é problema quando você quer mostrar o seu palco. Mais pouco se fala dos bastidores. Quando você admira uma profissional, busque conhecer quais são os bastidores dela. Porque quando a gente vê uma profissional consolidada, a gente precisa entender por que ela deu certo. O que aconteceu nessa jornada? Existe um processo, existe aquela etapa de estudo, de erro, de ajuste, de insegurança, de decisão, de muito trabalho silencioso. É como uma árvore. Quando olhamos para os frutos que essa árvore carrega, dificilmente a gente pensa no tempo que passou para aquela raiz se consolidar. E, na verdade, ninguém aplaude uma raiz. Quando a gente planta, eu plantei um girassol para minha filha e ficou um tempo até sair aquela fruta. Então, ninguém está aplaudindo aquela raiz ali embaixo, ok? E é isso que você vai precisar construir. Ninguém posta foto da raiz, mas a gente precisa dessa raiz consolidada para que essa árvore cresça quando o vento chegar, tá? Porque o problema, muitas vezes, do empreendedorismo, quando a gente está tentando colher antes de criar raiz, vender sem estrutura, aparecer antes de saber exatamente qual é a transformação que a gente entrega, quando a gente quer crescer antes de construir uma base sólida. Quando isso não acontece, em vez de fortalecer a estrutura, procuramos muito mais velocidade, mais estratégia, mais curso, mais uma promessa. Então, essa não é uma aula sobre a virtude da fortaleza, é só uma pincelada, é só para você olhar para isso. Porque é a virtude da fortaleza que vai fazer a gente persistir quando as coisas não derem certo, que vai fazer com que a gente olhe a jornada, ok? Então, muitas vezes, mulheres talentosas como vocês que estão aqui, vivem essa sensação constante de frustração. Estudam muito, trabalham muito, são excelentes profissionais, atendem bem,
As pessoas gostam de vocês, gostam do atendimento, mas continuam sem conseguir transformar tudo em uma carreira clara, sustentável, financeiramente saudável. E quanto mais isso acontece, mais elas acreditam que ainda precisam aprender mais alguma coisa. E, como eu já falei para vocês aqui, né? O problema não é mais falta de conhecimento. Talvez o problema seja outro. Então, existe uma frase que eu gosto muito, que é o tema dessa aula. Você não sabe o que você não sabe. E parece um jogo de palavras, mas você não vai sentir falta daquilo que você não conhece. O dia que eu cheguei, existe um quadrante sobre isso, né? Aquilo que você sabe que você sabe, aquilo que você não sabe que você sabe, tem um quadrante, eu não lembro agora certinho. Quando eu tive noção disso, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, se ninguém nunca ensinou que existe uma etapa para dominar uma profissão, que você precisa construir uma carreira empreendedora, que você não deve pular essa etapa, você vai para um outro caminho. Você vai tentar resolver apenas aquilo que você está conseguindo enxergar. Eu fiz um atendimento ontem, numa sessão Clareza, em que a empreendedora falou assim, Gil, poxa, eu estou num processo em que a pessoa não me ajudou a resolver a minha bio. Eu acho que o problema está na minha bio. Daí eu, conversando com ela, eu falei, não, o problema não está na sua bio. Ela falou, então é o meu Instagram, é o meu conteúdo. Eu falei, não, o teu problema não está no teu Instagram. Então eu preciso vender, eu preciso de marketing, né? Eu falei, não. Aí eu fiz 3 perguntas para ela. E quem é empreendedora, você precisa ter essas perguntas respondidas. Eu perguntei para ela, quem você ajuda? Você sabe? Qual problema você resolve? E qual transformação você entrega? Aí ela ficou em silêncio. E não porque ela era uma profissional despreparada, ruim, pelo contrário, ela tinha formações, experiência, ela já atendia, ela tinha um enorme desejo de fazer diferença. Mas ela percebeu que ela não conseguia responder essas perguntas com clareza. Por quê? Porque ela vende ferramenta. Eu sou terapeuta TRG, eu sou consteladora familiar, eu sou analista corporal, e você não é. Esta é a ferramenta que você utiliza na sua carreira, na sua profissão. E quando você tem uma profissão e uma ferramenta, você tenta vender isso, você não vende. O resultado não acontece. E aí não adianta viralizar, fazer curso de vendas, não vai funcionar. E aí você vai achar até que o curso daquela pessoa que você comprou de vendas é ruim, mas não é ruim. É porque você não está pronta para aprender sobre vendas ainda, muitas vezes. Então, naquele instante que ela entendeu que, cara, ninguém tinha me mostrado isso, que o problema não estava na minha bio, porque todo mundo fala que o problema está na bio. Não, faz isso, faz aquilo, e aí vai dar certo. Porque a bio não era a causa do problema dela, Instagram não era a causa, não era o marketing. Tudo aquilo em que nós temos um problema, muitas vezes ele é mais profundo. Estou seguindo meu roteiro aqui para não esquecer do que falar. Voltando, a profissional que consegue explicar quem ajuda, qual problema ela resolve, que transformação ela entrega, ela vai conseguir se posicionar. Quem não faz isso, não consegue. E hoje, está claro na sua cabeça, no seu negócio? Por que você não vende? Por que você não está tendo resultado? Coloca aqui nos comentários aqui, por que você está aqui? O que você veio buscar? O que você quer aprender? Gil, eu preciso vender mais, eu preciso me posicionar melhor. Porque muitas vezes a dor, e coloquem aqui, por favor, senão eu não vou, eu não quero estar falando para ninguém agora. Eu quero entender a dor de vocês. Por quê? Depois eu vou abrir para os atendimentos, e aí eu preciso saber, né, qual é a dor de vocês. Porque eu tenho certeza que não está faltando competência para você, está faltando estrutura. E quando você não sabe que estrutura seguir, isso, eu acho que falta de posicionamento, ótimo. Ótimo. Sim, estrutura. A Virgínia já me acompanha, ela já entendeu a lógica da estrutura. Então, o que acontece quando a gente não olha para a estrutura, a estruturação, a construção do nosso negócio, a gente está olhando para o sintoma e não para a causa. E aí, qual é o problema? Gente, tempo é vida.
tempo é vida. E se você ficar investindo energia demais na fachada e não na fundação do seu negócio, o tempo vai passar e o resultado não vai acontecer. Mas estou trabalhando muito ainda nessa construção, estrutura. Eu vendi a ferramenta. Ah, Maju já está já tá aqui dentro da escola. Então é isso, a Maju entendeu que ela precisava parar de vender ferramenta e começar a vender solução. E para isso você precisa de estrutura. Você precisa parar de investir tempo em construir o telhado do seu negócio. E ninguém te ensinou a construir uma carreira empreendedora. Ninguém te ensinou que existe uma diferença enorme entre ser uma excelente profissional e construir um negócio sustentável a partir daquilo que você sabe fazer. E a nossa conversa é sobre isso. Porque a partir do momento que você entende que o problema não é a sua bio, não é o seu Instagram, não é o seu marketing, não é o seu posicionamento, está no ponto cego, aquele ponto cego que você não enxerga, por que muitos profissionais não crescem? Será que existe um mapa para isso? Gil, então, o que eu preciso fazer? Existe uma sequência lógica? Existe uma forma de construir uma carreira sem ficar apagando incêndio o tempo todo, tentando adivinhar o que eu faço hoje? Qual é a próxima hack? Qual é a próxima estratégia da moda? Então, é desse mapa invisível que a gente vai falar agora. Ó, já estive nesse lugar e caí. Hoje eu tenho estrutura, estou reconectando comigo mesmo. É de dentro para fora para transbordar. Super concordo, Ana Cláudia. Só tem um ponto importante aqui. Não dá para construir só por dentro se você não tem a estrutura. E isso acontece com muitas profissionais, muitas terapeutas, que ela vai olhar para si. Nossa, eu vou trabalhar meu autoconhecimento. E aí, quando eu resolver todas as minhas crenças emocionais, as minhas travas, as minhas permissões, aí nada vai dar errado. Não. Porque tem crença que você só vai descobrir que ela existe quando você passar pelo fogo. Você pode cavucar suas crenças limitantes até sangrar. Se você não se colocar em cima do palco e não enfrentar a dor que está aí dentro, que você não vai descobrir se você não subir no palco, essa dor nunca vai embora. Essa crença vai ficar aí com você. Por quê? Porque você não sabe o que você não sabe. Entende? Então, tem que... o que ela colocou aqui está errado de maneira nenhuma, está corretíssimo. Eu falo que não existe um líder de pessoas se não for líder de si. Mas o líder de si é aquele que cresce ao longo da jornada, que vai enfrentar o que tem que enfrentar, mas da forma correta, se estruturando, um passo a passo, construindo aquilo que vai perdurar. Existe uma construção que precisa ser feita. Só que ninguém ensina essa sequência para vocês. É como se você tivesse um quebra-cabeça de 1000 peças, mas sem a imagem da capa. E aí, quando você tenta enxergar o todo, você começa a acreditar que empreender é sorte. Que o mercado está saturado, que as pessoas não estão comprando. Só que empreender, cara, dá muito trabalho. Principalmente essa estruturação do começo. Porque depois a coisa vai acontecendo. Você pode avaliar esses grandes perfis que estão na internet, como é que essas pessoas estão dando certo? Depois, às vezes, depois de 3, 4, 5 anos. Produzindo conteúdo consistentemente, trabalhando o seu funil de vendas, vendendo, atendendo, entregando consistentemente. Hoje nós temos a possibilidade do negócio exponencial, mas você precisa ter uma estrutura de um negócio exponencial. O que é o exponencial? É quanto mais você faz, você não é 1 mais 1 não é 2, aí vai crescendo 1 mais 1 é 3, é 5, é 10, é 12, é 15, é 20, e aí o crescimento ele é absurdo. Por quê? Porque conforme mais pessoas vão te vendo, mais pessoas vão te indicando, e aí o crescimento ele acontece muito, muito rápido. Só que até chegar nesse ponto, demora. Então, o problema que eu vejo nessa construção, que você não sabe o que você não sabe, é que todo o processo é importante. E a gente precisa sustentar aquilo que ninguém vê.
esse começo, ele é sofrido, ele é doído. E talvez o primeiro ano de um negócio que você decide empreender de verdade, o primeiro ano ele é desesperador. Por quê? Você vai ficar escondida, talvez por um ano. O que é escondida, Ju? Vai atender 5 clientes, 10 clientes por mês, e vai ser aquilo. 10, 15, 20, vai, aquele negócio. E aí, a lógica, só que isso vai com o tempo crescendo. Mas o crescimento no início, ele é muito lento. E a gente tem que sustentar o processo, a estrutura. E quando a gente está numa geração em que valoriza muito aquilo que aparece, pouco que é sustentado, a gente admira o vídeo que viralizou, a gente não enxerga os anos de construção, a gente admira a palestra lotada, mas esquecemos as centenas de horas que aquela pessoa passou estudando. E é por isso que muitas profissionais estão cansadas, porque estão tentando construir uma carreira olhando apenas para aquilo que está visível. E pouco investe na estrutura. Porque conhecimento por si só ele não vai gerar transformação. E eu conheço profissionais com currículos impressionantes. Impressionantes. E eu quero fazer a reflexão agora, papel e caneta aí, que eu quero trazer o que fazer dessa estrutura. Vocês entenderam até agora, né? O que precisa ser feito. Você precisa estruturar o seu negócio. Não dá mais para ficar indo por partes, entendendo o que eu faço agora, para onde que eu vou. Então, eu construí algo que se chama Framework Estrela, dentro da Empreender Sendo Você Academy. Então, existem 8 passos. Deixa eu até pegar, não ia pegar a imagem, eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem o que está por trás da Empreender Sendo Você Academy, que é o caminho que vocês precisam percorrer, ok? Estrela, deixa eu pegar. Ó, esse aqui é o Framework Estrela, que é o framework da Empreender Sendo Você Academy. É isso aqui que as minhas alunas aprendem em relação à estruturação de um negócio. Porque o problema está... O problema é, eu preciso vender. Esse é o problema de todo empreendedor. Eu me formei, e agora? O que eu faço? Só que você não pode ir direto para o vender. Porque se você for vender ferramenta, você entra na commodity, você entra no oceano vermelho. Tem um monte de gente vendendo aquilo que você vende. Então, primeiro passo que você precisa, que esse aqui, ó, o nível 1 de uma empreendedora, isso aqui é o que você tem que fazer. O nível 1 de uma empreendedora é isso aqui, ó. Você precisa aprender a se posicionar e estruturar o seu negócio. Então, o posicionamento, ele vem de descobrir que, posicionamento é botar um terno, se maquiar e aparecer no Instagram. Não, posicionamento é você descobrir quem você ajuda, que problema você resolve, qual transformação você entrega, qual é a sua proposta de valor, definir o seu nicho, e aí sim você construir o seu posicionamento. Então, tudo que eu falei até agora sobre estrutura é isso. É isso que você tem que fazer. Pode fazer um print dessa tela. Não tem problema não. Depois que você definir esse posicionamento, você precisa estruturar o quê? Os seus produtos e serviços. Quem tem um link na bio aqui e já tá e vende? Então, você precisa criar seus produtos e serviços. Depois, os seus processos. Negócio precisa de processo. Qual é o seu processo comercial, seu processo de marketing, seu processo comercial, seu processo de entrega para os seus clientes? Quais são suas metas e indicadores? Qual é a sua rotina de gestão? Eu estou empreendendo sozinha. Você precisa ter uma rotina de gestão. Então, o que é estruturar um negócio, Gil? É isso aqui. Crie seus produtos, serviços, seus processos, suas metas e indicadores, sua rotina de gestão. Monte o seu planejamento semanal, mensal, semestral e anual. Estruture o seu negócio. Se você não estiver nesse nível 1, ele bem estruturado, sabe o que acontece? Não vai vender, você vai flopar. Porque agora, dentro da Empreender Sendo Você Academy, nós estamos finalizando a validação do método ARCA, que é o método que eu utilizo há 5 anos para fazer 10 mil de faturamento todo mês.
E agora eu transformei ele numa metodologia. O MES eu uso ele há 8 anos. E já tem quase 200 alunos o MES. O que é o nível 2? Aí depois que eu me descobri como me posicionar e estruturei o meu negócio, aí você vai atrair audiência. Aí sim, você monta seu Instagram, seu TikTok, seu YouTube e vai produzir conteúdo, gerar autoridade, ir para eventos de networking. O teu negócio não pode ficar só preso a Instagram. Participe de eventos, crie workshops, imersões. Participe de grupos de networking, dê palestras, sabe? Sai de casa, faz alguma coisa. Use mídia, pague, dá para pagar mídia, sim. Eu posso fazer panfleto, colocar na padaria da minha cidade. Posso fazer parceria com a academia, com empresas. Você precisa estar onde seu cliente está. E aí, lógico, é maravilhoso quando a gente trabalha com indicação. Mas o seu negócio não pode viver do marketing de esperança. Será que me indicaram essa semana e alguém vai aparecer? Ó, a Dir colocou aqui, ó. Estava no lugar em que eu me cobrava por não estar vendendo análise corporal. Hoje estou estruturando a base da minha carreira e percebi que estava querendo vender ferramenta, né? A Dir já é aluna da escola. Eu entendi que com o MES eu entendi que a gente vende a transformação. Como que eu descubro a transformação? Quando você descobre como se posicionar e definir e criar os seus produtos. Aí você pode atrair pessoas. Depois do atrair, você vai para o relacionar. Aí você cria relacionamento. É um grupo VIP, uma sala secreta, é uma aula ao vivo, para continuar gerando a autoridade, porque isso que vai crescer, vai trazer o exponencial para o seu negócio. Mas precisa gerar conversa, tem que fazer story, tem que tomar café, tem que participar de grupos. Continua e relacionando. Aí você vai converter. Aí você vai trazer a pessoa para o seu funil de vendas, através de um processo comercial e marketing. E aí você vai continuar, vai fazer, como eu falei, né, uma sala secreta aqui, porque a sala secreta ela funciona para as duas coisas, tanto para relacionamento, para vocês me conhecerem. Ah, mas foi com a cara da Gil, tá tudo certo. Tá tudo certo, ninguém precisa gostar de todo mundo, mas é importante você me conhecer exatamente como eu sou. E para você me conhecer e saber como que eu dou uma aula, como é que eu faço uma sessão, você participa aqui, você experimenta um pouquinho de como é estar numa sala de aula comigo. Então é importante, ó, sessões estratégicas, como eu fiz ontem, uma sessão clareza, que é uma maravilhosa para vir para a escola hoje. Diagnósticos, você pode fazer diagnósticos dos produtos que você faz, dependendo do que for. Conversas consultivas, oferta, vai fazer uma masterclass, vai fazer uma live. Vocês têm essa estrutura? Vocês sabem como construir isso aqui? Coloca sim. E quem não tem isso aqui, coloca não aqui nos comentários. E aí, por último, dentro do método ARPA, que é o que ninguém ensina vocês, é analise. Não é assim, ó, eu flopei, deu errado. Não, você tem que analisar. Você tem que analisar para saber o que deu certo, o que deu errado, para você mudar. Na próxima semana eu vou fazer diferente, eu vou testar outro conteúdo. Porque não é sobre você, é sobre a estratégia que você está utilizando para dar resultado. E aí, por último, a gente tem que entregar, certo? Então, as minhas alunas, elas têm 2 programas. O programa T90D, que é um programa que eu desenvolvi com 8 ferramentas que elas recebem prontas e elas constroem outras 4 ferramentas, tá? Então, assim, eu sou analista corporal, eu só tenho isso para vender. Quem entra na escola recebe, inclusive temos encontro amanhã. Quem entrar na escola hoje, temos encontro amanhã e para você criar as suas 4 ferramentas, porque é um programa de 3 meses, em que você pode vender por de R$ 1.500 a R$ 2.500. Então, eu vendi uma análise corporal, eu posso vender esse próximo passo, que eu entreguei 8 ferramentas, é só aplicar, são muito simples de aplicar e funciona para qualquer nicho. Você vai criar 4 ferramentas do seu nicho. Você criou o seu programa, você vai vender esse programa no individual ou em grupo.
Então, as minhas alunas, elas não recebem só a estrutura, a estratégia comercial e marketing. Ela recebe produto para vender. E além do programa, tem mais 23 ferramentas que você pode incluir no seu processo e pode vender. Tem aluna minha que entrou na escola, já aprendeu uma ferramenta, já saiu vendendo. Então, eu não ensino dentro da escola, você não aprende o hack do momento para vender. Você recebe produto para vender. Essa é a diferença. Muitos de vocês não têm produto. Tem gente aqui que já tá no jogo. Talvez não precise de mim, não precise da escola. E tá tudo bem. Mas você que tem um produto, uma ferramenta, não tem uma estrutura, você não sabe como criar o seu processo comercial, a escola é para você. E aí, por último, é o evoluir. O evoluir você tem que analisar, ajustar, melhorar, decidir, priorizar. E as minhas alunas têm encontros comigo para avaliar isso. Gil, eu estou no caminho certo? Isso aqui deu certo? A gente tem grupo no WhatsApp onde eu vou orientando elas. Olha, só faz assim, tenta assado, e assim eu vou orientando. É tutoria, é escola. Por isso que eu falo que a Empreender Sendo Você Academy não é uma mentoria, porque eu não resolvo um problema de vocês. Eu ajudo vocês a administrarem o negócio de vocês, construírem a carreira empreendedora de vocês. Que é esse fluxo aqui, ó. Primeiro posiciona, depois estrutura. Aí você vai no ciclo contínuo entre atrair, relacionar, converter, analisar. Você vai para a etapa de transformar, que é entregar para o seu cliente, e evoluir, continuar e voltar. Esse posicionar e estruturar, você vai fazer a cada 6 meses, uma vez por ano. Por isso que a escola ela é de formação contínua. Por quê? Porque você vai precisar refazer o MESV todo ano. Porque você vai construir novos produtos, nova estratégia. Sem isso aqui, você vai continuar dando tiro no pé e o seu negócio não vai dar certo nunca. Porque você precisa dessa estrutura. Faz sentido para vocês? E quais são os pilares do Framework Estrela? Autenticidade, clareza, consistência, relacionamento, ter inteligência de mercado e que seja um negócio sustentável. Porque você tem múltiplos papéis. Você é estrategista, gestora, comunicadora, é aquela que se relaciona, faz relacionamento com o cliente, é a sua consultora comercial, é a sua analista de negócio, é a especialista, é a expert, é a que vai entregar, e você é a CEO do seu negócio. Entende? Então, você precisa disso. Você precisa dessa estrutura. Sem isso, o seu negócio fica sempre no achismo. Faz sentido para vocês? E é por isso que eu estou aqui. É por isso que a Empreender Sendo Você Academy nasceu. Eu quero fazer esse convite rápido para vocês. Eu já expliquei a escola, a estrutura da escola. Então, você tem acesso ao Framework Estrela. Você começa pelo método Empreender Sendo Você. Depois, você vai para o método Arca. Já a biblioteca, que eu falo que é a Biblioteca Transformar, da Empreender Sendo Você Academy, você já tem acesso logo de cara. Então, você já pode começar a construir o seu produto. E você vai seguindo a lógica dessa estruturação que você precisa. Eu vou colocar o link aqui da escola para vocês. Eu vou começar já os atendimentos, depois eu mostro para quem ficar interessada na escola, quiser saber mais, eu vou... Tá aqui o link, vocês podem olhar com calma. Então, a Empreender Sendo Você Academy, ela é uma escola de empreendedorismo consciente, onde eu ajudo vocês a estruturar o negócio, porque eu sei que vocês não precisam de mais um curso, vocês precisam de direção. Vocês precisam finalmente descobrir como construir. E eu vou ficar muito feliz se eu tiver vocês ao meu lado. Então, o site é academy.empreendersendovocê.com.br. A assinatura da escola é 12 vezes de R$ 97,00. Não é nada absurdo. O valor vai aumentar depois que eu finalizar toda essa construção. Ele vai aumentar. E quem entrar esse mês de junho vai receber a imersão Florescer, né? Onde lá tem toda a imersão Florescer, que eu acho que são 8 horas de imersão, mais 30 aulas sobre empreendedorismo, sobre espiritualidade, que eu dou para te ajudar um pouco nessa conversa que a gente teve aqui hoje. E espero que essa conversa tenha feito sentido para você.
que você entenda que a gente está vivendo, que nós somos seres analógicos num mundo tecnológico, que a gente precisa parar de buscar um resultado rápido, que a gente precisa olhar para dentro e falar assim, o que eu preciso descobrir, o que eu preciso estruturar e entender que o problema não está em você, está em como você está fazendo aquilo que você está fazendo, porque provavelmente você não sabe aquilo que você não sabe, certo? Então, quem está assistindo a gravação, muito obrigado. Se você quer saber mais sobre a escola, o link está aqui nos comentários, está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser falar comigo, vai ser um prazer. Só mandar uma mensagem que a gente conversa.